Muito bem. Então, aula 10, estática. Então, notem que agora a gente está começando um capítulo novo. A gente está saindo da dinâmica, que estudava, né, situações onde a força produzia aceleração, e entrando num ramo novo, que é a estática. A estática estuda as condições de equilíbrio, estuda as condições para que as forças se equilibrem. A primeira coisa que se estuda em estática é o famoso momento angular ou torque. É um conteúdo que cai bastante em provas, tá? O Enem ama de paixão. A URGS também, agora o Enem ama mais do que a URGS. Por quê? Porque é total vida real, né? Olha a definição, é bem simples. Para que a força produza no corpo um momento, é necessário que ela cause rotação. Quer dizer, as forças que produzem momento são as forças que causam rotação, as forças que fazem com que o sistema entre, não vou dizer MCU, né, porque não precisa ser MCU, mas entre num estágio de rotação. Aqui vocês têm uma porca e uma chave de boca. Essa chave de boca vai ser usada para apertar ou para afrouxar a porca. Tu faz uma força aqui. Notem que essa força é perpendicular à chave. Então, é simples de calcular o momento dessa força. Já já vocês vão entender por quê. Então, essa força aqui, ela vai produzir nessa chave uma rotação no sentido horário. Então, essa força aqui é uma força que apertaria a porca, tá? Isso é bom saber, que eu já vi o Enem pedir isso uma vez, tá? Qual é que é a convenção universal de todas as porcas? É só pensar quando tu abre e fecha a torneira do teu chuveiro. O sentido horário aperta e o sentido anti-horário solta. Quando tu quer abrir o teu chuveiro, o que que tu faz? Tu gira no sentido anti-horário, né? Porque tu quer abrir a torneira. Quando tu quer fechar, tu vai no sentido horário. Então, sentido horário aperta, sentido anti-horário solta. Então, essa força está produzindo uma rotação no sistema. Todo sistema que gira possui uma coisa chamada eixo de rotação. Vocês vão ver quantas vezes eu vou falar nisso hoje. No centro da porca é o eixo de rotação. Então, aqui nós temos o eixo de rotação. O que é o eixo de rotação? É o ponto, é o único ponto do sistema que não se mexe. Teoricamente, a velocidade de rotação no centro é zero, né? Esse ponto aqui ele não vai girar. Todos os outros pontos giram, né? Esse pontinho aqui do lado dele gira, esse gira, esse gira, esse gira. Mas exatamente o centro fica parado, o centro não se mexe. Então, tu sempre tem que encontrar o ponto que não se mexe, e esse ponto vai ser o eixo de rotação. E aí o momento de uma força é força vezes a distância, só F vezes D. Tu vê que a fórmula é muito simples. A força é medida em newtons e a distância é medida em metros. E aí a unidade do momento é newton-metro. Cuidado, ó, não é newton por metro, é newton-metro. A gente não leu vezes, não se lê newton vezes metro, então só fica newton-metro. Tá, então qual é que é o problema disso aqui? O problema disso aqui é a distância. É isso que vocês têm que estudar hoje, é aqui que está o problema. A distância D é a menor distância da linha de ação da força ao eixo de rotação. A distância D recebe o nome de braço da força. Então, notem que a distância D é a menor distância da linha de ação de força ao eixo de rotação. Tá, que história é essa de linha de ação de força? Que história é essa de menor distância? Muito bem. Então, vai lá, pega o verso da folha. Vira aí dessa folha e pega o verso dela. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu pegar um espaço em branco aqui para não... Senão eu tenho que... Se eu pegar o quadro em branco, depois fica tudo... Tem que voltar o livro. Vou pegar o quadro em branco, depois eu volto o livro. Não dá nada. O que acontece é o seguinte, tá?
Imaginem aquele sistema girando. Então, olha só. Vamos desenhar aqui três porcas e três chaves, tá? Tu pode esperar para desenhar depois, aí no verso do teu livro, para olhar bem os desenhos. Quem não tem muita prática demora um pouquinho para fazer esse desenho, mas é fácil. Não precisa ficar bonito, tá? Até o meu aqui tá ficando bem feio, mas não dá nada. Então imagina que tu tenha três porcas e três chaves de bocas que tu quer apertar ou soltar essas porcas. Eu já falei várias vezes isso para vocês. Isso tem que virar um mantra. As fórmulas foram inventadas porque elas dão certo, porque elas funcionam. Então, olha só. Não copia nada ainda do que eu vou fazer agora, tá? Porque eu vou deixar isso aí por último, mas é só para vocês entenderem o problema. Imagina que eu faço uma força assim, ó, nessa chave, tá? Uma força desse jeito aqui, ó. Essa força não produz rotação, né? Tá vendo? Essa força, ela tá forçando a chave contra a porca, né? Essa força não quer que a chave gire nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário. Tá, então, a fórmula diz que momento é força vezes distância. Então, que distância que é essa aqui? O que é o D? O eixo de rotação está aqui, né? Aqui está o eixo, né? Então, eu pego daqui até aqui, que nem eu fiz antes, ó. Então essa é a distância. Não, né, gente? Se fosse assim, essa força aqui teria momento, porque tem uma distância do eixo. Então, a fórmula estaria errada, porque a fórmula tem que dizer que o momento dessa força aqui vale zero, porque essa força não está fazendo nada. Então, como é que funciona? Como é que é o esquema? Tá? É muito fácil de fazer o momento quando a força é perpendicular. Então, olha só, vamos fazer uma força oposta que eu fiz antes. Vamos fazer uma força que produz a rotação anti-horária, uma força para soltar a porca. Essa força aqui, tá? Então, tá vendo? Ó? Essa força, ela está formando 90 graus com a chave. O que eu tenho aqui? O eixo. O que disse o livro? A distância D se chama braço da força. O braço da força é a distância da linha de ação da força até o eixo. Na realidade, é a menor distância. Se a força é vertical, a linha de ação da força é vertical, tá vendo? A linha de ação da força é a direção da força. Se essa força é vertical, a linha de ação dela é uma linha vertical ao infinito. Então, isso aqui se chama linha de ação. Como a distância D é a menor distância, para te ter a menor distância, tu tem que encontrar uma linha que vá do eixo até a linha de ação da força e que ela se cruze no ângulo de 90. Então, nesse caso, como a força é perpendicular, né, aqui, ó, aqui vai ter uma linha que cruza aqui com um ângulo de 90, né? Tá, então essa é a distância D. Então é só eu fazer essa força vezes essa distância D. Deu. Esse é o momento. Tá, mas o que ocorre se a força for inclinada? É aí que a festa começa. Olha só, tá? Se eu fizer uma força assim, ó. Física é um conteúdo lógico. Eu sempre digo isso para vocês. O que a lógica tem que dizer para vocês? Momento é uma coisa que produz rotação. Momento quer que o sistema gire. Essa força aqui, ela produz tanta rotação quanto essa força de cima? Não, né, pessoal? Essa força, ela está inclinada. Essa força, ela não está sendo bem aproveitada. Quando tu quer soltar uma porca, quando tu quer usar uma chave, tu tem que tentar fazer a força sempre perpendicular à chave, sempre formando 90 graus com a chave. Se eu fizer uma força assim, imagina que eu for inclinando cada vez mais a força, né? A tendência que a chave gira vai diminuindo. Então, se essa força vale 10 newtons e essa força vale 10 newtons, é óbvio que o momento dessa força tem que ser menor que o momento dessa. Tá, mas como que o momento vai ser menor se as forças são iguais e a distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui? Aí que tá. A distância que se usa para calcular o momento não é essa distância aqui em linha reta, não é a distância do ponto de aplicação da força até o eixo. Quando a força é inclinada, o que tu tem que fazer?
Vai resolver um problema de momento. Qual é a primeira coisa? Marca o eixo. O centro da porca é o eixo. Beleza. O que eu tenho que fazer? A linha de ação da força. A linha de ação da força é uma linha que segue a força. Essa linha, gurizada, ela pode estar para baixo, pode estar para cima, tá? Claro que aqui eu não estou fazendo para cima, porque para não ficar poluído. Porque o que eu sei, ó, que a distância D, essa distância D, deve ser a menor distância da linha de ação da força até o eixo. E para eu achar essa distância, elas têm que se cruzar no ângulo de 90. Então, é claro que aqui para cima o ângulo não vai ser 90, né? O ângulo 90 está aqui embaixo. Ó. Então, o que acontece? Mais ou menos, né? Porque isso aqui vai ser, depois eles vão te dar valores, vão te dar ângulos. Aonde que está o ângulo de 90? O ângulo de 90 está em algum lugar aqui assim. Ó. Essas linhas se cruzam no ângulo de 90 aqui assim. Então, essa aqui vai ser a distância que eu vou usar para calcular o momento. E essa distância vai ser menor do que essa. Por isso que o momento vai diminuir. Quanto mais inclinada for essa força, quanto mais perto da horizontal essa força ficar, menor vai ficando essa distância. Por isso que o momento vai diminuir. E aí, olha o último caso aqui. Ó. Até vou apagar, vou fazer mais longe aqui. Tá? No último caso aqui, ó. Agora a gente vai provar por que a fórmula funciona. Aquilo que eu disse para vocês. As fórmulas foram inventadas porque elas dão certo. Então, olha só. Eu pego a chave. E agora eu vou fazer aquela força que eu mostrei primeiro. Eu vou fazer uma força assim. A gente já sabe, por lógica, que essa força não produzirá momento. O que eu tenho aqui? O eixo. Tá? Olha agora. Se eu fizer a linha de ação da força, eu até vou fazer de cor amarela, tá? Para não ficar poluindo ali. Ó. A linha de ação dessa força, ó. A linha de ação dessa força passa sobre o eixo. Então, quando a linha de ação passa pelo eixo, a distância vale zero. Então, nessa situação aqui, eu quero calcular o momento, tá? Então, o momento é força vezes distância. Só que essa distância aqui vai valer zero. Então, o momento vai dar zero, porque essa distância vale zero. Porque a linha de ação da força passou pelo eixo. Beleza? Então, depois copiem isso aí no verso da folha. Para quem tá gravando, é só dar um pause aí, né? Para quem está assistindo ao vivo, dá um print na tela aí, que é bom ter isso aí para estudar depois, tá? E isso aqui é uma coisa que seria bom vocês darem uma revisada hoje, já que a matéria vai estar fresca na cabeça de vocês. Vamos voltar lá para o livro, tá? Então, olha só. Olha o exemplo que eu deixei aqui do lado, tá? É muito importante agora vocês pegarem a manha da imaginação, tá? O momento é uma matéria prática do dia a dia, então tem que ter imaginação. Quanto mais imaginação, melhor. Mas o que tá dando aqui? Não quero quadro branco. Tem que selecionar, tá, beleza. Eu tenho aqui uma força. Essa força, ela tá puxando para cima aqui uma, né? Que seria isso aqui, ó? Isso aqui é uma barra. E aí o que eu tenho aqui? Uma dobradiça, né? Uma rotação aqui, um ponto que ela pode rotar. Tá, então, o que poderia ser isso aqui, né, no dia a dia, para a gente poder imaginar? Uma porta. Isso aqui é uma porta vista de cima. Né? Quando tu faz uma força na porta, a porta vai para um lado, vai para o outro, ou gira no sentido horário, ou gira no sentido anti-horário. Essa força, ela é diagonal, ela é inclinada, então ela não é uma força que produz muito momento. Para a força produzir muito momento, ela tinha que ser assim, ela tinha que ser perpendicular à porta. Tá, então como é que eu vou calcular o momento dessa força? Mesma coisa que eu fiz antes, né? Isso aqui é só para vocês treinarem. Qual é a primeira coisa? Marca aonde está o eixo. Quando eu dou plantão, a gurizada vem e diz assim, não entendi essa questão de momento. Qual é a primeira coisa que eu olho no livro de vocês? É se vocês fizeram essa flechinha e escreveram onde está o eixo.
Vocês vão ver depois na resolução dos exercícios, vocês vão assistir os vídeos, caso não consigam fazer algum. Vocês vão ver que vocês erraram porque vocês não marcaram o eixo. Então, te vicia que num exercício de momento, a primeira coisa é encontra o eixo e escreve eixo, porque é a partir dele que a distância vai ser medida. O que eu faço aqui agora? Linha de ação da força, tá vendo? É claro que essa linha de ação ela vai até o infinito, só que eu não preciso ficar desenhando ela para cima, porque como eu quero a menor distância tem que formar o ângulo de 90 com o eixo. Então, mais ou menos, o ângulo de 90 está onde? O ângulo de 90 está aqui assim. Então, esta é a distância que eu vou usar para calcular o momento. Tá? Depois a gente vai treinar mais isso. Mas essa é a manha. A distância D recebe o nome de braço da força. O braço da força é a menor distância da linha de ação ao eixo. Beleza? Tira print aí da tela. Qualquer dúvida, me mandem no chat aí. Tá, agora olha só. Equilíbrio estático de um corpo extenso. Olha o título. Equilíbrio estático de um corpo extenso. Professor, mas a gente já estudou equilíbrio. Sim. Se tu olhar na tua aula 2, até vamos fazer assim, quer ver? Aqui é bem importante fazer isso. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui aula 2. Olha que loucura. Aula 2, página 13. Foi quando eu comecei a dar para vocês as leis de Newton. Aqui, ó. Equilíbrio de um ponto material. Equilíbrio de um ponto material. Olhem quando eu ditei aqui para vocês inércia, né? O que vocês escreveram aqui, ó? É a tendência do ponto material. As leis de Newton só funcionam para ponto material. O que é ponto material? É um corpo de dimensões desprezíveis. Um ponto material, vocês vão ver depois em eletricidade, que eles vão dizer assim, ó, considere que a carga é puntiforme. É a mesma coisa. Uma carga puntiforme, tu está dizendo que ela se assemelha a um ponto material. Tu está dizendo que as dimensões dela não influenciam no exercício. Agora, olha o que a gente está vendo lá. Vamos voltar lá para o momento. Né? A gente está vendo equilíbrio de um corpo extenso. O título se chama Equilíbrio de um corpo extenso. Quando eu uso a palavra, quando eu uso a expressão corpo extenso, o que eu estou querendo dizer? Que as dimensões são consideráveis. O que o Newton disse? Que para um ponto material ficar em equilíbrio, basta que a força resultante seja zero. Quais são as condições de equilíbrio do Newton? Ou o corpo está em repouso, ou o corpo está em MRU. Porque a resultante das forças é nula. Isto é, o somatório das forças é igual a zero. Pode colocar aqui, ó. Força resultante igual a zero. Quando a força resultante vale zero, o corpo tem translação nula. O que é translar? Cuidado, que tem gente que confunde translação com rotação. Isso é todo ano da confusão, tá? Quando tu pede assim, quer ver? Faz o movimento de translação aí com o dedo. Aí o que a galera faz? Faz o movimento da Terra girando ao redor do Sol. Eles fazem o dedo girando, né? Mas vem cá, isso é rotação, né? A geografia atrapalha nisso, tá? Por que o nome do movimento da Terra ao redor do Sol é translação? Porque ela muda de lugar, porque ela muda de posição. Translar é mudar de lugar. Quando tu sai aí, ó, tu tá sei lá, no teu quarto assistindo essa aula e tu vai até a cozinha tomar água, tu translou. Então, a Terra, o movimento da Terra ao redor do Sol se chama translação porque ela muda de posição, tá? Então, translar é mudar de posição. Quem não tem a manha disso, escreve aqui, ó, mudar de posição. Só que o corpo pode não translar, mas ele pode rotar. Então, para o corpo extenso, para um corpo de dimensões consideráveis ficar em equilíbrio, são necessárias duas condições. Tu tem que ter força resultante zero e tu tem que ter momento resultante zero. Porque se o momento resultante for zero, tu também vai ter rotação nula.
Então, para o equilíbrio de um corpo extenso acontecer, são necessárias duas condições. A força resultante tem que ser zero e o momento resultante tem que ser zero. Se essas duas condições não acontecerem, tu não tem o equilíbrio. Tá, prof, mas como isso? Me dá exemplo. Então, de novo, vamos lá. Pega o verso da folha, essa mesma folha que tu desenhou as chaves. Aí, olha só. Vamos fazer uma gangorra. Só que vamos fazer uma coisa diferente, assim. Imagine que tu pega uma tábua. Imagine que vocês têm uma tábua e tu quer que essa tábua seja uma prateleira. Tu quer fazer uma prateleira para botar as tuas coisas em cima. E aí tu pega essa tábua e tu prega ela na parede usando um prego só. Tu bota um prego bem no meio da tábua. Todo mundo sabe que fazer uma prateleira usando um prego só não fica muito firme, né? Qualquer força que tu fizer nas pontas vai dar problema. Então imagina o seguinte, tá? Que eu faça aqui para baixo uma força de 10 newtons. E do outro lado, eu faço aqui uma força de 10 newtons. O que é isso aqui? É o eixo de rotação. Tá, vamos fazer uma análise. Nessa tábua, a força resultante é quanto? Quanto vale a força resultante nessa tábua? Cara, essa força é 10 newtons vertical para baixo. Essa força é 10 newtons vertical para cima. Essas duas forças se somam ou se anulam? Se anulam, né? Então, a força resultante nessa tábua vale zero. A força resultante vale zero. Tá, então isso quer dizer que a tábua está em equilíbrio? Não. Porque a tábua é um corpo extenso. As dimensões dela são consideráveis. E para um corpo de dimensões consideráveis ficar em equilíbrio, tu tem que ter força resultante zero e tu tem que ter momento resultante zero. Aí olha que loucura isso aqui, ó. Essa força aqui, ela quer que a tábua gire em que sentido? No sentido anti-horário. E essa força aqui também quer que a tábua gire no sentido anti-horário. Essa tábua, ela vai virar uma hélice. Essa tábua vai começar a girar. Pensa numa gangorra, tá? Se isso aqui fosse uma gangorra. Eu vejo umas certas confusões aqui, ó, por isso que eu tô indo com calma, tá? Vocês têm uma gangorra, tá? Como é que é uma gangorra? Ah, o apoio é bem no meio, né? Tu quer que a gangorra fique parada? Não sobe uma pessoa desse lado da gangorra e daí não sobe outra pessoa do outro lado da gangorra? Claro, né? O que acontece? Esse peso puxa para baixo e esse peso puxa para baixo. Por que a gangorra pode ficar em equilíbrio nessa situação? Porque esse peso aqui quer que a gangorra gire anti-horária. E esse peso aqui quer que a gangorra gire horária. E aí, se esses dois momentos forem iguais, aí tu tá parado, que é o desenho que eu vou fazer depois, tá? Então, nota que aqui, né, esses momentos, eles são no mesmo sentido. Então, neste desenho aqui, o momento resultante é diferente de zero. Nesse desenho aqui, o momento resultante é diferente de zero. Então, nota a diferença entre translação e rotação. Essa tábua aqui, ela vai se mexer? Ela vai mudar de posição? Não, ela vai ficar no mesmo lugar. O eixo não vai mexer, só que a tábua vai girar. Então, se a força resultante vale zero, o que eu tenho? Eu tenho translação nula. Então, se a força resultante vale zero, ele não transla, ele não se mexe do lugar. Então, translação nula. Só que, como o momento resultante é diferente de zero, nula, eu tenho aqui rotação não nula. Então, a rotação existe. Rotação não nula. Então, esse sistema não está em equilíbrio. Para esse sistema estar em equilíbrio, as duas coisas tinham que ser nulas. Tá, então como é que eu faço para ficar em equilíbrio? Beleza, olha só. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu vou fazer o mesmo desenho, só que eu vou fazer igual que eu fiz ali. Tá? Agora, vamos fazer o mesmo desenho,
A mesma tábua, então tu fez lá a tábua que tu quer que seja a tua prateleira. E aí tu tem o eixo bem no meio da tábua. O eixo bem no meio da tábua. O eixo é o prego que tu pregou. Tá, e agora? Eu faço uma força de 10 newtons para baixo e faço uma força de 10 newtons para baixo. Escuta o que eu vou falar agora. Considerando que essas duas forças não conseguem arrancar o prego, tá? Porque imagina a situação. Essas forças para baixo podem ser tão grandes, tão fortes, que eu vou arrancar o prego da parede. O que acontece agora aqui? Tá? Nessa situação, a força resultante vale zero? Ou a força resultante é diferente de zero? Tu nunca pode ir contra a física, tá? Mesmo que tu não entenda o que tu está fazendo, tu tem que pensar que a física segue uma lógica. Se eu fizer uma força de 10 aqui para baixo, uma força de 10 aqui para baixo, e eu não consigo arrancar o prego, esse sistema se mexe ou esse sistema fica parado? Fica parado. Se ele fica parado, a força resultante vale zero. Então, com certeza, nesse desenho, a força resultante vale zero. Porque ele está parado. Ah, professor, mas aí não, né? Eu não entendi mais nada. Porque a força resultante valia zero no de antes, porque essa força era para baixo e essa força era para cima. Agora as duas são para baixo. Se essa é 10 para baixo e essa é 10 para baixo, elas se somam, elas valem 20. Sim, sim, tá certo? Só que agora tem que entender o seguinte, e o prego não está fazendo força? Mas é claro. Qual é a força que o prego faz? Como é que eu fiz o desenho de antes da gangorra? Eu coloquei um apoio embaixo, né? Tu tem que entender que o prego é o apoio. A presença daquele prego ali, ó, é como se fosse um negocinho aqui, ó, que segura a gangorra. Como é que é o nome da força que o apoio exerce? Como é que é o nome da força que o apoio faz? Normal. Então aqui, ó, no eixo vai existir uma força normal vertical para cima que vale 20. E aí o que eu tenho? 20 para baixo, 20 para cima. A resultante é zero, não tem translação. Tá, e o momento resultante? Aí olha que legal. Agora eu tenho três forças, né? Essa força aqui, ela produz momento no sentido anti-horário. Essa força aqui, ela produz momento no sentido horário. Se essas duas forças são iguais e a distância daqui até aqui e a distância daqui até aqui é a mesma, tá vendo por que eu posso usar a distância assim? Porque essas forças estão formando 90 com o eixo. Tá, então os momentos delas são iguais, um é horário e um é anti-horário, eles se anulam. E essa força aqui de 20, essa normal aqui não está fazendo momento? Não, né? Olha que legal. Essa normal, ela está em cima do eixo. Então, sempre que uma força está em cima do eixo, ela não realiza momento. Então, o momento da normal vale zero. O momento dessa força é anti-horário. O momento dessa força é horário. Os momentos se anulam. Então, o momento resultante desse desenho é zero. Então, aqui eu tenho o equilíbrio perfeito. Essa tábua não vai translar e essa tábua não vai girar. Ela não tem rotação e ela não tem translação. Aí o equilíbrio está resolvido. Beleza? Pega um print aí da tela, quem não conseguiu copiar, ou Só, Oi. uma coisa, o que tu falou antes ali? Sempre que a força é em cima do eixo. Sim, é aquele caso lá da força indo contra a porca, sabe? Não, sim, Olha mas essa. só pra mim anotar a frase certinha. Não, tá vendo essa força aqui? Sim. Tá, olha só. O que é isso aqui, ó? Isso aqui não é a linha de ação da força? Hã? Essa linha de ação, ela não está passando em cima do eixo? Aham. Então, se essa linha de ação passa em cima do eixo, quanto é que vale o momento dessa força? Sério? Zero. Só isso. Então, ela não produz momento, porque na realidade a distância vale zero. O braço da força vale zero, porque essa força está em cima do eixo. A linha de ação dela passa pelo eixo. Tá. Muito obrigada. Beleza? Tá. Agora, se tiver lugar nessa folha aí ainda, pode usar a mesma folha ou pega a próxima folha onde tem os tipos de alavanca lá. O verso da folha, né?
Vamos fazer mais exemplos. Isso aqui tem que fazer um monte de exemplos, senão dá complicação. Deixa eu Professor, limpar. faz um parecido com aquele da URGS do ano passado. Mas não igual, porque Calma, que eu ainda quero fazer. não. Calma, que ainda não estamos nesse nível aí. Calma, relaxa. Então, olha só. Então, agora que vamos dar nome, tá? Exemplo 1. Vou começar com o mais fácil que tem. Tu tem uma gangorra. Essa gangorra está apoiada no centro. Tá? Então, se essa gangorra é uma tábua homogênea e ela está apoiada exatamente no centro dela, ela é perfeitamente balanceada, se não tiver nenhuma força agindo, a gangorra fica parada. Por quê? A gangorra tem peso? Sim, toda gangorra tem peso. Aonde atua o peso da gangorra? No centro da gangorra. Agora isso se torna uma coisa bem importante, tá? Todos os corpos têm centro de gravidade. Te lembra? O centro de gravidade do ser humano é próximo do umbigo. Numa tábua homogênea, o centro de gravidade é bem no meio da tábua. Então, bem no meio da tábua, eu tenho a força-peso. E aí está acontecendo exatamente a mesma coisa que a gente viu antes com a normal. O peso ele está agindo em cima do eixo. Se o peso está agindo em cima do eixo, o momento dessa força aqui vale zero, porque ele está em cima do eixo. Então, quando o apoio está no centro, eu não preciso pensar no peso da barra, porque ela não faz momento. Por isso que as questões que o apoio está no centro são questões fáceis. E aí vocês vão ver que elas não caem muito. Tá, daí imagina que uma pessoa subiu aqui no canto da gangorra, tá? Uma criança subiu aqui. Essa criança, ela tem uma massa de 20 quilos, tá? Fazer uma criança bem levezinha, tá? A partir do momento que essa criança subiu aqui, essa criança subiu a uma distância de 1 metro do eixo, beleza? O peso dessa criança vai produzir momento? Claro, momento no sentido anti-horário. O que eu tenho aqui? O peso da criança, tá vendo? Nessa situação, eu preciso fazer aquele negócio de linha de ação da força, bababi, bobobó. Não, né? Tá vendo? Ó, o peso forma 90, né, com a gangorra. Então, se eu fizesse a linha de ação da força, a linha de ação da força é uma linha vertical. Então, a distância aqui é essa aqui mesmo, é o 1 metro. Vocês vão ver que a maioria das questões são assim, tá? Aquilo que eu mostrei antes de ter que fazer a linha de ação da força, aquilo são questões mais complicadas. Geralmente as questões não complicam tanto. Geralmente o ângulo é 90 direto aqui, e aí a distância da força até o eixo direto sem estresse. Tá, então vamos lá. Esse peso vai querer, né, que a gangorra gire no sentido anti-horário. Tá, eu quero que a gangorra fique em equilíbrio. Para a gangorra ficar em equilíbrio, eu tenho que colocar um outro peso do outro lado, porque um outro peso do outro lado vai fazer momento horário. Mas imaginem agora que eu vou colocar um corpo de 100 quilos do outro lado. Tá? Um adulto de 100 quilos. Tá, vou baixar um pouquinho, né? Vou botar 80 quilos, beleza? Eu posso botar um adulto de 80 quilos na ponta aqui, ó. Imagina botar, né, um carão aqui, ó. 80 quilos aqui. Tá louco? O que vai acontecer com a criança? O que a gente vai estudar na próxima aula, lançamento oblíquo. A criança vai ser catapultada aqui, né? Virar uma catapulta, não uma gangorra. Então, se tu vai colocar um peso de 80 quilos e tu quer que mantenha o equilíbrio, tu não pode botar esse 80 quilos na mesma distância que a criança tá, porque os momentos têm que ser iguais. Então, qual é que é a jogada? Tu diminui a distância. Então, esse cara de 80 quilos, ele vai ser colocado aqui assim. Não vou fazer tão grande, senão vai ficar muito tosco. O cara vai ser colocado aqui assim. Ele vai ser colocado numa distância menor do que a criança tá. Então, essa massa é 80 quilos. O que essa questão te perguntaria? Qual é que seria a pergunta da questão? Calcule a distância que esta pessoa tem que subir do centro da gangorra para manter a gangorra em equilíbrio. Por que esse exercício seria considerado fácil? Por que é difícil aparecer esse exercício numa prova? Porque quem pegou a manha de momento, aqui tu não precisa nem usar física, tu usa matemática, né? Seria uma regra de 3 inversa. Né? Esse cara tem 20 quilos, esse cara tem 80 quilos. Tá, então,
esse cara tem 4 vezes mais massa do que esse. Tá, então essa distância aqui tem que ser 4 vezes menor. Né? Quando é que é 4 vezes menor do que 1 metro? 0,25 metros ou 25 centímetros. Então essa distância aqui vai ter que ser 25 centímetros. Mas como que tu resolve isso por momento? Muito bem. Então, olha só. O que esse cara tem? Esse cara tem um peso aqui, né? Esse peso vai fazer com que a gangorra gire no sentido horário. Então, notem que este momento e este momento são opostos, porque este é anti-horário e este é horário. Eu sei que para a gangorra ficar em equilíbrio, o momento resultante tem que ser zero. Para o momento resultante ser zero, para o momento resultante ser igual a zero, basta que um momento seja igual ao outro, porque daí eles vão se anular. Então, te organiza, né? Chama isso aqui de essa pessoa é o corpo 1, essa pessoa é o corpo 2. Então, o momento do corpo 1 tem que ser igual ao momento do corpo 2. Claro, em módulo, né? Nós não vamos ficar botando módulo aqui para não poluir. Então, a força 1 vezes a distância 1 é igual à força 2 vezes a distância 2. Tá, quando é que vale a força 1? É o peso de 20 quilos, né? 20 quilos, 200 newtons. Quanto vale a distância que ela está do eixo? 1. Quanto vale a força 2? 800. E qual é a distância que ela está do eixo? X. Tá vendo? É barbado. Então, quando é que vai valer o X? 2 sobre 8. 2 sobre 8 é 1/4. 1/4 é 0,25 metros, ou 25 centímetros. Beleza? Pode tirar print aí da tela ou parar a gravação. Observem que esse exercício foi bem fácil de fazer, tá? Não esperem isso numa URGS, num Enem. Até cai isso aqui nas particulares e tal. Às vezes a URGS até faz umas coisas fáceis, porque ela pegou pesado em outras. Mas geralmente a URGS é uma prova que gosta de fazer uns momentos um pouco mais complicados. Então, deixa eu limpar aqui. Vamos fazer agora um exemplo de URGS. Então, vamos fazer um exemplo 2 aqui. Copia aí no teu verso. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar uma barra e vou colocar o apoio da barra aqui assim, ó, quase na ponta da barra. E aqui eu vou amarrar um corpo de massa 4 quilos. 4 quilos. Tá? Aí a questão vai te dizer assim, considere que esse sistema está em equilíbrio. Então, o sistema encontra-se em equilíbrio. Então, ele vai dizer assim, ó, considerando que esse sistema encontra-se em equilíbrio, sabendo que a distância daqui até aqui vale 1 metro, isso vai estar no desenho, sabendo que o LB vale 6 metros, o que é L em física e matemática? Comprimento. Então, LB é o comprimento da barra. Então, o comprimento dessa barra vale 6 metros. Sabendo que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, as questões sempre são completas, né? Me calcule a massa da barra. Quer saber a massa da barra? Tá, mas vem cá, na vida real isso pode acontecer? Pode ter um sistema que fique em equilíbrio desse jeito aí? Sim, né? Porque o que acontece? Agora o eixo de rotação não está no meio, né? O eixo de rotação ele está numa ponta. E aí o que acontece? Tu tem que mudar, né? Tu tem que mudar o eixo para poder acontecer o equilíbrio. O que tu tem que pensar nessa situação? Quem é que está segurando aquele peso de 4 quilos? O peso da própria barra. Por isso que a pergunta da questão é a massa da barra. Isso aqui é questão de URGS, tá? Isso aqui, apesar de ser uma questão que parece ser simples, dá um rolo desgraçado se tu não tiver uma metodologia. Então agora vamos fazer bonitinho, né? Como que se faz uma questão de momento?
Primeira coisa, encontra o eixo, escreve aonde está o eixo. Confia em mim, se tu não criar essa metodologia, tu vai errar muito fácil. Nessas questões que tem um apoio é fácil, né? O eixo está sempre no apoio. Vocês vão ver depois que não é bem assim. Tem questões que o eixo é escondido. Tá. Aqui eu tenho um peso, né? Um peso de 40 newtons. Esse peso de 40 newtons quer que a barra gire no sentido anti-horário. Tem alguém querendo que a barra gire no sentido horário? Claro que sim. A barra tem peso. Aonde que atua o peso de uma barra? No centro da barra. Então, no centro da barra, que está mais ou menos aqui assim, existe o peso da barra. Se tu observar agora, olha para esse desenho agora, pensa. Cara, ficou igual a gangorra, né? Eu tenho uma força aqui, que era aquela menina de 20 quilos. Eu tenho uma força aqui, que era o cara de 80 quilos. Ah, mas e todo o resto da barra que está para lá? Não interessa o resto que está para lá, esquece. O que interessa é que esse momento aqui, que é horário, e esse momento aqui, que é anti-horário, eles têm que ser iguais para ser no horário. Então, a solução não é tão difícil, desde que tu identifique as coisas. Então, o momento do peso P tem que ser igual ao momento do peso da barra. Quanto vale o peso? O peso, já vou direto, força vezes distância, tá? O peso vale 40. Quanto vale a distância que ele está do eixo? 1. Tá vendo? A força é perpendicular à barra, então não preciso fazer toda aquela coisa lá de linha de ação. Então, 1. Quanto vale o peso da barra? Eu quero saber o peso da barra. E quanto vale a distância do peso da barra ao eixo? Ah, aí que vem o truque, né? Por isso que tu tem que ter escrito aonde está o eixo e por isso que tu tem que ter desenhado o peso da barra. Vocês vão ver nos vídeos. 90% das questões que vocês errarem de momento, vocês erram a distância. A distância é sempre da linha de ação da força até o eixo. Como essa força é vertical, ela forma 90 com a barra, a distância está ali direto no desenho. Qual é que é a distância? Essa aqui. A distância a distância do eixo até o PB. Essa é a distância. Quanto vale essa distância? Ah, aí que tá, né? Por que eu dei isso aqui? Por que a questão dá isso aqui? Porque sem isso aqui é impossível de fazer. O comprimento da barra é 6 metros. Tá, então o comprimento da barra é 6. O que isso quer dizer? Que tem 3 para cada lado. O peso, ele não age no meio? Sim, o peso age no meio. Se o peso age no meio, tu tem 3 metros para cada lado. Então, daqui até aqui, são 3 metros. Claro que o desenho não ficou bem na escala, né? Então, daqui até aqui, tu também tem 3 metros. Se daqui até aqui tu tem 3 e daqui até aqui tu tem 1, quanto vale a distância daqui até aqui? 2. Porque a soma aqui tem que dar 3. Tá resolvido o exercício. Então, a distância do peso da barra é 2. Quanto é que vale o peso da barra? 40 dividido por 2, né? O 2 passa dividindo, 20 newtons. Então, a massa dessa barra é 2 quilos. Pronto. Tá resolvido. Beleza? Depois a gente faz uns um pouquinho mais, tá? Vamos voltar lá para o livro, dá print aí da tela ou dá pausa no vídeo. Vamos pular essa cálculo de tração de sistemas estáticos aqui, que isso aqui vai ser a última coisa da aula, tá? Vira a página ali, pega a página 98. Vamos ver os tipos de alavancas. Aqui o Enem gosta, tá? É isso que geralmente cai no Enem, porque é física do cotidiano. Tá. Como é que funciona uma alavanca? Uma alavanca, ela sempre tem 3 forças agindo. Tá? São 3 forças atuando numa alavanca. Vocês já estão vendo aí no desenho do tipo 1, que essas 3 alavancas que estão desenhadas são a mesma coisa. Elas fazem, né? A função delas é fazer a mesma coisa. Então, olha só, eu já vou usar o primeiro exemplo para explicar isso, tá? O que vocês têm aqui? O eixo. Imagina que vocês têm um corpo aqui que vocês queiram erguer, ó. Tu coloca o corpo aqui, ó. Tá? E aí tu vai fazer uma força aqui na ponta para erguer o corpo. Qual é a frase do Arquimedes? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio que eu moverei o mundo. O que está acontecendo aí, tá? Vai ser fácil ou difícil de erguer esse corpo? Essa força,
vai querer que o corpo gire no sentido, né? Essa alavanca aqui vai girar no sentido anti-horário. E aí, essa ponta gira no sentido horário, né? Então, esse corpo vai subir. Vamos supor que esse corpo aqui seja um corpo de... Não vou botar valores porque não interessa, tá? Mas seja 10 quilos aqui. Então, né, ele tem um peso de 100 newtons. Essa força aqui vai ter que valer mais ou menos do que 100 newtons. Vamos lá, física é lógica. Bem menos, né? Porque essa força está longe do eixo, né? O que a gente viu? Os momentos vão ser iguais. Só que, como essa força está longe do eixo, né, essa força vai ser pequena. Porque o valor dessa força vezes essa distância vai ter que ser igual ao valor desse peso vezes essa distância. Como essa distância é pequena, esse peso vai ser grande. Então, o que acontece? Essa alavanca, ela proporciona uma coisa chamada vantagem mecânica. Depois eu vou ditar isso, tá? Fica tranquilo, vou escrever aqui para vocês. O que é vantagem mecânica? É tu realizar o mesmo trabalho empregando menos força. Se essa força valer 10 newtons, eu vou conseguir erguer aqui, sei lá, 100 newtons, dependendo, né, da relação entre essas distâncias. Então, essa força aqui em física, a força que tu faz, ela é chamada de FP. Essa força aqui é o FP. O que é FP? Força potente. É a força que faz a potência. É a força que tu tem que fazer para erguer. Força potente. Esse peso aqui, ó, esse peso, ele está resistindo àquela força. Esse peso, tu quer erguer ele, né? Então, se essa força for pequena, tu não ergue. Então, o peso, ele resiste. Então, ele se chama de FR. O que é FR? Força resistente. Então, a alavanca, ela trabalha sempre com duas forças, a potente e a resistente. E existe um terceiro ponto muito importante, que é o apoio, né? O que é o apoio para nós? O apoio é a parte fixa, né? O apoio fica parado. Então, o apoio é o ponto fixo. Ele é fixo. Olha no caso de uma tesoura, tá? Pensa só. Aqui, ó. Tu faz uma força aqui, né? Tu quer que a tesoura feche. E aí tu bota aqui o papel. O que o papel faz? O papel faz o Rzinho aqui, tá vendo na tua foto? O que é o R? A resistência. Então, isso aqui é a potência, isso aqui é a resistência, isso aqui é o apoio. E aí, como tu faz força, né? Como o braço aqui da tesoura é comprido, tu tem que fazer pouca força para cortar o papel. Fica fácil de cortar o papel. Olha o caso do martelo aqui, ó. Aqui assim tu tem um apoio, tá vendo? O prego é a força resistente. E aí tu vai fazer a força potente aqui, ó. Então, quanto mais longe tu for do cabo, quanto mais lá em cima tu pegar o cabo, mais fácil vai ser de arrancar o prego, porque tu tá aumentando o momento. Então, como é que é o nome dessa alavanca? Então, as alavancas sempre trabalham com três forças, tá vendo? A força potente, a força resistente e a parte fixa. Quer dizer, a parte fixa não é uma força, mas são três elementos. Força potente, força resistente e parte fixa. Tá vendo que a parte fixa, né, ela tá entre as duas. Então, essa alavanca se chama interfixa, porque a parte fixa tá entre as duas. Então, essa primeira alavanca é a famosa interfixa. Preenche o livro lá. A interfixa é a tesoura, é o martelo, é o alicate aqui de arrancar um prego. Então, todas essas alavancas são interfixas. A parte fixa está no meio. Beleza? Vamos subir ali o livro. Olha o segundo tipo. O que nós temos ali? O abridor de garrafa, o quebra-nozes, o carrinho de mão. Olha o que aconteceu agora. O apoio foi para a ponta, né? Aqui está o apoio. Agora imagina que eu coloque um peso aqui, fazer igual como se fosse um carrinho de mão, né? O que esse peso vai ser? Esse peso vai ser a força resistente. E agora eu vou ter que fazer o contrário, vou ter que fazer uma força para cima, né? Aqui eu vou ter a força potente. Então tá vendo aqui, ó? O peso puxa o carrinho para baixo. E a força potente, a força do homem, puxa o carrinho para cima.
O que eu tenho aqui? A parte fixa. Tá, e agora, como é que é o nome dessa alavanca? Quem que está entre as duas? Né? A força potente está numa ponta, a parte fixa está na outra ponta, quem é que está no meio? A força resistente. Então, essa alavanca se chama interresistente. Olha aqui a torqueza, né? Aqui tu tem um ponto de apoio, tá vendo? A torqueza, desculpe, o quebra-nozes. Aqui tu tem um ponto de apoio, a noz aqui oferece a resistência, e aí tu vai fazer uma força aqui. O que é importante vocês entenderem? Essa interresistente, depois eu vou voltar para isso, tá? Ela também produz uma vantagem mecânica. A força potente, ela tá perto ou ela tá longe do eixo? Tá longe. Então, se essa força resistente aqui valer 100 newtons, essa força potente vai ter que valer mais ou menos que 100? Menos. Tu faz pouca força e tu levanta muito peso. Por isso que no carrinho de mão as pessoas conseguem levar muito peso. Porque elas estão fazendo uma força longe do eixo, né? O eixo é a roda. E o terceiro tipo de alavanca que tem, vou limpar ali, que é uma alavanca especial, que foi a resposta do Enem, é fazer exatamente ao contrário. E se agora a parte fixa está aqui e eu colocar um peso que eu quero erguer aqui, na outra ponta? O que eu vou ter aqui? A força resistente. Tá, e daí agora eu vou fazer a força potente aqui, ó. Eu vou tentar erguer esse peso fazendo a força potente aqui. Então, como é que é o nome dessa alavanca? Resistência numa ponta, parte fixa na outra ponta. Quem que está entre? Quem que está no meio? A potente. Então, essa alavanca se chama interpotente. Beleza? O que acontece com a alavanca interpotente? A alavanca interpotente ela é diferente das outras duas, por quê? Porque agora a força potente ela está perto do eixo comparado com a força resistente. O que isso quer dizer? Isso aqui vai dar uma desvantagem mecânica. A força potente vai ter que ser maior do que a força resistente, porque a força potente agora está perto do eixo. Que é o que acontece numa pinça. Ó. Metade das questões disso aqui são de pinça. Tá vendo? Ó? Aqui está o ponto fixo. Aqui está a força potente e aqui está a força resistente. Quando tu aperta aqui na pinça, a força que sai aqui é menor do que a força que tu faz aqui na pinça. Porque a pinça é feita para pegar coisinhas delicadas, um pelinho, um negocinho. Se tu fizer muita força aqui na ponta, tu rasga o pelinho, tu quebra o pelinho, daí tu não consegue segurar o pelinho. Então tem muitas aplicações para isso, tá? Até tá mostrando aqui, ó, o nosso bíceps, o nosso, né, o momento do bíceps em relação ao antebraço é uma alavanca interpotente, porque o bíceps ele aplica a força aqui, ó, nesse ponto aqui, né, onde está o tendão aqui, ó. Aqui tu tem a parte fixa e aí a resistência vai estar na tua mão. Então o bíceps ele tem que fazer mais força do que o peso que tu colocar aqui na mão, porque o bíceps está perto do eixo. Então olha só, o que é essa história de vantagem mecânica, desvantagem mecânica, tá? Então vocês têm tudo aí escrito, eu vou ter que limpar aqui, mas a gente não tem problema que a gente se entende. Deixa eu tirar o zoom aqui. Então olha só, qual é que é a função das alavancas? Para que servem as alavancas, tá? Para produzir ou não vantagem mecânica. Então escreve aí num ponto aqui, ó. Essa alavanca aqui produz ou gera, vamos botar produz vantagem mecânica. Essa aqui também produz vantagem mecânica. Foi isso que o Enem pediu, tá? E essa aqui de baixo, desvantagem mecânica. Essa aqui de baixo, pode escrever aí, produz desvantagem mecânica.
Então, assim, ó, vamos deixar claro agora. O que é vantagem mecânica, que eu falei antes? A vantagem mecânica, o próprio nome já está dizendo, né? Ter uma vantagem. É tu conseguir erguer uma coisa pesada fazendo menos força do que aquele peso, né? Porque qual é o objetivo de usar a alavanca? É servir para alguma coisa, né? Ah, eu tenho um peso de 100 newtons, tá? Eu vou lá e pego o peso no colo. Sim, daí tu tem que fazer 100 newtons, né? Daí não precisa usar a alavanca. Então, assim, o que é vantagem mecânica? Só um pouquinho aí que não está saindo aqui. Escreve num canto aí, pode ser aqui em cima, no título mesmo, tipos de alavanca, né? Quando que tu tem vantagem mecânica? Qual é o significado da vantagem mecânica? Vantagem mecânica. Isso é bem importante, ó. A alavanca, ela realiza mais trabalho ou menos trabalho? O mesmo trabalho, né? O trabalho não pode mudar por causa da conservação de energia. Eu quero arrancar esse prego aqui, ó. Se eu arrancar esse prego usando a minha mão lá e puxando o prego ou usando o alicate, o trabalho é o mesmo, é arrancar o prego. Só que usando o alicate, eu vou fazer menos força. Então, o que é vantagem mecânica? É realizar, escreve aqui, ó, realizar o mesmo trabalho empregando menos força. Realizar o mesmo trabalho empregando menos força. No caso da pinça, das alavancas, né, as últimas que a gente viu, a interpotente, é uma desvantagem mecânica. Tu tem que fazer mais força para realizar o mesmo trabalho. Justamente porque tu tá trabalhando com objetos delicados, com coisas, né, que tu não pode fazer muita força, senão elas sofrem algum dano. Beleza? Essa é a teoria, gurizada. É isso que vocês têm que saber de momento. Tá? A partir de agora, você tem condições de resolver qualquer questão que se relacione com o momento. Só que, claro, é bom ver algumas coisas diferentes, algumas coisas que eles exploram, tá? Então, vamos começar escolhendo aqui alguns exercícios, tá? Eu gostaria que vocês não copiassem, porque como tem o vídeo, né? A partir do vídeo aqui, vocês podem ver o vídeo depois, então não precisa ficar copiando agora. Já tem aqui uma da URGS aqui, uma do Enem, um monte de coisa aqui. Tá, o que eu vou começar? Essa questão 2, tá? Essa questão 2, ela é um pouquinho diferente do normal. Quem quer fazer a CAF, presta muita atenção nessa questão 2, que a CAF ama isso aqui de paixão. A UFSC também já andou colocando isso aqui ultimamente. Então, presta atenção aí, vamos lá. Um garoto de 30 quilos, então praticamente o Faé, está sentado em um banco na posição indicada na figura. Desprezando o peso do assento, quer dizer, quando eles desprezam o peso do assento, teoricamente é uma questão fácil. As forças provocadas nos apoios A e B em Newton são respectivamente. As forças provocadas nos apoios A e B. Então, olha só, o que a gente tem que entender, né? O banco, ele não é uma gangorra, né? O banco, ele não tem um apoio, ele tem dois apoios. Qual é o objetivo do banco com dois apoios? É rotar ou não rotar? Não, né? Senão é um banco com pegadinha. A cadeira que tu tá aí sentada, assistindo a aula, sentado, provavelmente tenha 4 apoios. Né? Para que isso? Para que não tenha rotação nenhuma. Quando eu tenho um banco que tem 2 apoios, eu preciso escolher aonde que eu vou sentar no banco. Tu vê, esse menino aqui, ele sentou mais perto do apoio B. Tá, e aí quando ele sentou aqui, o banco girou? Não. Se ele tivesse sentado no meio do banco, o banco giraria. Se ele tivesse sentado mais perto do apoio A, o banco giraria? Não. Então, o banco ele é feito com 2 apoios, a cadeira é feita com 4 apoios, para não girar nunca. O objetivo é que não gire. Tá, então como é que eu resolvo essas questões? Porque se o banco não gira, não tem eixo de rotação. Exatamente. Essa é a dificuldade. Então, o que a gente faz? A gente cria o eixo de rotação. A gente inventa um eixo de rotação. Só que tu não pode inventar no lugar que tu quer, claro. Então, o exercício vai ser feito assim, ó. Vou ampliar ali o banco. Tá.
Forças que estão agindo. Bom, o cara mandou desprezar o peso do banco. Tu vai ver que tem questões que isso não vai acontecer. O que eu tenho aqui? Ó? Bem aqui eu tenho o peso do menino. Aqui é o peso do menino. O A e o B são apoios. A essa altura do Championship, tu já deve ter entendido que os apoios produzem forças, nossas velhas amigas, forças normais. Então não vou nem botar o nome força normal, vou chamar assim, ó, de força do apoio A e força do apoio B. Claro que essas forças são normais. Qual é a primeira conclusão que tu tem que chegar? Não te esquece que esse sistema está em equilíbrio. Quando um sistema está em equilíbrio, tu tem força resultante zero e tu tem momento resultante zero. São duas situações. Então, olha só. O peso do guri é para baixo. Essas duas forças são para cima. Se o banco está parado, a força resultante vale zero. Então, a primeira equação que eu sei é que a força do apoio A somada com a força do apoio B tem que ser igual ao peso do guri, né? Senão o banco não fica parado. Então, a força do apoio A mais a força do apoio B vale 300 newtons, que é o peso do guri. Se tivesse o peso do banco, se tivesse outra pessoa sentada, soma todas as que são para baixo e iguala com a soma de todas que são para cima. A força resultante tem que valer zero. Só que o momento resultante também vale zero. Tá, e aí como é que eu faço agora o momento? Olha só. Tu escolhe um apoio para ser o eixo. Esse é o truque das questões com 2, 3, 4, 5 apoios, múltiplos apoios. Qual é o meu conselho para vocês? Façam sempre do mesmo jeito, porque daí tu cria uma metodologia que tu vai fazer sempre igual, e aí tu não erra. O que eu faço, tá? Eu sempre digo que o eixo é o apoio da esquerda. Eu pego o apoio da esquerda aqui e eu digo que isso aqui é o eixo. Olha o que aconteceu agora, como é importante ter entendido tudo que eu expliquei até agora. Nesse banco tem 3 forças agindo, a força A, o peso e a força B. Essa força A, ela está em cima do eixo. Como essa força A, ela está em cima do eixo, o momento dela vale zero, porque ela não tem distância nenhuma para o eixo. E aí o que eu tenho aqui? Ó? O peso e a força B. O que o peso quer? O peso quer que a barra desça. Né? Imagina que o eixo está aqui, tá? Então, o que isso aqui virou? Isso aqui virou como se fosse aquela questão da porta. Né? Esse peso quer que a barra desça. E essa força B quer que a barra suba. Então, esse peso quer que o banco gire no sentido horário. E essa força B quer que o banco gire no sentido anti-horário. Tá, mas o banco está parado. Então, os momentos são iguais. Fica igual a questão da gangorra, só que o eixo está na ponta. Então, o momento do peso do menino é igual ao momento da força B. Todas as forças formam 90 graus com o banco, então não preciso fazer aquela história da linha de ação. Então, força vezes distância, vamos direto. Quanto é que vale o peso do guri? 300. Quanto vale a distância que ele está do eixo? Olha como é importante escrever aonde está o eixo. Né? O peso está a uma distância do eixo de 80 centímetros. Então, 80. Ah, professor, posso usar centímetro? Claro, né, amigo? Isso aqui é uma comparação. O que tu usar de um lado vai ser cancelado do outro. Então, quando tu tem uma fórmula que é uma comparação, tu pode usar a unidade que tu quiser. A única coisa que não pode fazer é usar uma unidade de um lado e outra do outro, né? Tipo, eu uso centímetro do lado esquerdo e metro do direito. Aí não, né? Mas se as unidades forem iguais, tu pode usar centímetro, milímetro, decímetro, seja feliz. Eu quero saber o valor da força B agora. Quanto vale a força B? Opa, caneta. Qual é a distância que a força B está do eixo? A força B está aqui na ponta, né? E o eixo está aqui, ó. Essa é a distância da força B até o eixo. Que distância que é essa? É o tamanho de todo o banco. Qual é o tamanho de todo o banco? 80 mais 20, 100 centímetros. Então, a distância que eu uso para a força B é 100. Então, eu posso cortar. Quanto que vai valer a força B? Né? 3 vezes 8, 300 vezes 80, ali a força B vai dar 240.
Então, eu vou ter 240 newtons de força B. Tá, e agora? Quanto é que vale a força A? Bom, eu sei que a soma das duas é 300, não precisa nem fazer aqui, né? Então, eu quero saber o valor da força A. A força B vale 240, que é igual a 300. Tá, então a força A vale 60 newtons. Letra B. Sacaram? Sabe que tu poderia ter feito isso, né? É sempre assim, tá? Sempre pensem assim para conferir o que vocês fizeram. Como esse menino ele tá perto do apoio B, a maior parte do peso dele está no apoio B. Por isso que a força B deu muito maior que a força A, né? Até tem gente, por matemática, essa questão é fácil de fazer, né? Como aqui é 80 e aqui é 20, isso é uma proporção de 1 para 4. E aí, quais são dois números que um é 4 vezes maior que o outro e a soma é 300? 240 e 60, né? 240 dividido por 60 é 4. Então só podia ser a resposta B, tá? Era fácil de achar a resposta B por lógica. Mas eu quis explicar isso bem direitinho porque vão ter questões que não vai ser fácil de fazer por lógica, que vão ter 2, 3 corpos em cima e aí a coisa fica um pouco mais complicada. Beleza? Deixa eu apagar aí. A partir daí, gurizada, é tudo uma sequência, tá? Por exemplo, quer ver? Essa questão da UPF eu também gosto de fazer ela para vocês verem aquele esquema quando é inclinado, tá? Para não ficar meio traumatizado com aquilo. De novo, não copia, deixa em branco, faz depois na hora que tu for fazer os exercícios para te treinar. Essa é uma das questões, aquela que eu falei, ó, no desenho ali, ó, por exemplo, ó, só olha para o desenho, tu já vê que não tem o eixo definido, né? Não tem como tu dizer ali, olhando só onde que está o eixo, né? O desenho ele é tosco. Aliás, a UPF faz umas questões de momento bem toscas, tá? Uma barra B homogênea de peso desprezível. Opa, o peso da barra é desprezível. Tá me ajudando, né? Uma força a menos. É articulada em A. Olha só. O cara acabou de me dar o eixo. Quer dizer, aqui nesse ponto tem uma articulação. Ele nem desenhou essa articulação. Então, se ele disse que a barra é articulada em A, isso aqui é o eixo. Te vicia nisso, tá? Nunca começa uma questão de momento sem escrever aonde é o eixo. Sendo sustentada por um fio leve CD, como na figura. No ponto B é colocado um corpo de 100 newtons de peso. Para que a barra fique em equilíbrio, a tração feita pelo fio em newtons. E aí ele deu seno e cosseno de 30 e tangente. Tá, qual é a próxima etapa? Desenhar as forças que estão agindo. Tá, então o que eu tenho aqui? Ó? Aqui eu tenho o peso do apoio, do peso B, né? Quanto vale esse peso B que ele falou? 100 newtons. Tá vendo? Olha a malandragem. Esse peso B quer que a barra caia, quer que a barra gire no sentido horário. Tá, então tem que ter alguém que não, né, que quer que a barra gire no sentido anti-horário, que é o fio, né? Por isso que ele amarrou a barra num fio. Só que esse fio, ele é inclinado, tá? Imaginem vocês, olhem só, imaginem vocês que esse fio fosse vertical, tá? Então, olha só, vou criar uma ficção aqui, ó. Imagina que o fio fosse assim, tá? Se o fio fosse assim, essa questão seria fácil ou seria difícil? Cara, seria bem fácil. Porque daí, olha só, o que eu tenho aqui? A tensão no fio. Então, aqui eu teria tensão no fio. Tá aí, ó, lógica. Essa tensão tá perto ou tá longe do eixo comparado com o peso? Tá perto, né? A tensão tá a 2 metros do eixo e o peso tá a 3 metros do eixo. Então, essa tensão teria que valer mais ou menos do que 300, do que 100 newtons, desculpe. Mais, né? Porque ela está mais perto. As forças mais perto do eixo têm que valer mais, porque ela tem menos distância. Tá, então como é que seria a solução dessa questão agora? Seria só igualar os momentos. Ó, o momento da tensão vai ser igual ao momento do peso. Então, tensão vezes distância igual a peso vezes distância. Quanto vale a tensão? Eu quero saber. Qual é a distância que a tensão está do eixo? 2. Quanto vale o peso? 100. Qual é a distância que ele está do eixo? 3.
Então, 100 vezes 3, 300, o 2 passa dividindo, a tensão valeria 150 newtons. Você vê que eles nem botaram 150 newtons aqui para justamente, né, não atrapalhar ninguém, né? Foram queridos nisso até. Tá, só que isso aqui não foi assim, né? Como é que a tensão é? Ui, não era para limpar tudo, burro, coisa. Ah, beleza. Eu só queria apagar isso aqui, ó. Isso aqui não existe, né? Então, essa distância aqui está errada, ó. O truque desse exercício é essa distância aqui que está errada. Agora que eu vou ter que trabalhar. Na realidade, a tensão está aqui. A tensão é inclinada. É isso que faz essa questão ser difícil. Quando a força é inclinada, quando a força não forma 90 com o eixo, tá vendo? Ó, o peso forma 90 aqui, né? Por isso que eu não precisei fazer nada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquilo que eu expliquei. Prolongo essa tensão. Como é que é o nome disso aqui que eu acabei de fazer? Linha de ação. Então, isso aqui é a linha de ação. O que vai ser a distância? Vai ser a menor distância da linha de ação até o eixo. Então, duas linhas que se cruzam no ângulo de 90. Então, está em algum lugar aqui, né? Em algum lugar aqui está o ângulo de 90. Então, essa é a distância que eu tenho que usar para calcular o momento dessa tensão. Ah, prof, e aí como que eu vou fazer isso agora? Bom, né, amiguinho? O que tu formou aqui? Um triângulo retângulo, né? O ângulo de 90 está aqui. O que é isso aqui? Uma hipotenusa. O que são isso aqui? Catetos. Por isso que ele deu o ângulo de 30 aqui, né? Então, se o ângulo de 30 está aqui, quanto vale esse ângulo aqui? 30. Eles são opostos pelo vértice. Então, eu já sei que aqui eu tenho 30 graus. 30 é o melhor ângulo que tem para trabalhar, porque o seno de 30 é 0,5, o seno de 30 é 1,5. Daria para fazer de cabeça que essa distância aqui vale 1, então, né? Porque a hipotenusa vale 2. Sempre que o ângulo é 30, o cateto oposto é a metade da hipotenusa, por isso que o seno é 1,5. Mas vamos fazer com calma, que eu vou fazer aqui em cima. Ó. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto vale o seno de 30? 1,5. 0,5. Quanto vale o cateto oposto? É o que eu quero descobrir. Quanto vale a hipotenusa? 2. Ah, então corta e corta. O cateto oposto vale 1. Então, essa distância aqui vale 1. Aí tu vê, acabou o exercício. Ó. A distância vale 1. Pronto. Então, 300. Né? 300, 100 vezes 3. A tensão vale 300. Pronto. Não é tão difícil. Só que ele é diferente do que a gente está acostumado a fazer. Então, como ele é diferente, tem que pegar uma manha, né? Tem que dar umas pensadas. Beleza? Vou apagar aí. Vamos dar uma relaxada em momento. Vamos fazer o cálculo da tração nos sistemas estáticos. E depois eu volto e faço mais um ou dois de momento ali para esclarecer mais umas coisas. A última matéria dessa aula é o cálculo da tração em sistemas estáticos. Isso aqui não é difícil. Isso caiu no Enem desse ano. Tá? Então, é um conteúdo que está na moda. A URGS gosta disso também, o Enem gosta disso. Isso aqui não é difícil, mas é trabalhoso. Tá? Não confunda difícil com trabalhoso. O momento ele é difícil de entender, mas ele é fácil de fazer depois que tu pega a manha. Aqui não, tá? Aqui tu vai ter trabalho, mas não é difícil de entender. É ao contrário do momento. Então, olhem os desenhos que eu fiz ali para vocês. Analisem o título. Cálculo da tração em sistemas estáticos. Cara, se o sistema é estático, ele está em repouso, então a força resultante e o momento resultante vale 0. Tudo tá parado. Tá, então, cara, o primeiro caso, vocês já fizeram isso lá na aula 5. Tu tem um corpo pendurado numa corda, tá parado, então tu tem o peso para baixo, tá? Então tu tem a tensão para cima. Se ele tá parado, a tensão e o peso em módulo são iguais, né? O certo é sempre dizer em módulo, porque um é para baixo e o outro é para cima. Se esse peso vale 100 newtons, essa tensão vale 100 newtons. Isso aí tu já sabia, ó. Segundo caso, tá, tu tem o peso aqui. Só que agora esse peso, ele está sustentado por duas cordas verticais. Então aqui tu tem uma tensão 1 e aqui tu tem uma tensão 2. Tá, então a força resultante vale 0.
Se a força resultante vale zero, a tensão 1 mais a tensão 2 vai ser igual ao peso. Cara, como as duas são verticais, se o peso vale 100 newtons, se esse peso valer 100 newtons, cada corda aqui faz 50, né? Porque o peso é dividido pelas duas. Também, isso aí não vai aparecer, né? Eu posso escrever assim, então, aqui, ó. Que a tensão 1 é igual à tensão 2 em módulo elas são iguais, e é igual a metade do peso, né? Em módulo. Pronto. Então, né, se a tensão vale 50, a tensão 2 vale 50, justamente porque o peso vale 100. Sem estresse nenhum, barbado. O problema é o terceiro caso. Então, eu vou limpar aqui e vou dar uma aumentada aqui. Esse terceiro caso é o mais complexo que pode cair. Eu já vou explicar no mais difícil que tem, que é quando tu tem dois ângulos diferentes. Por exemplo, a questão do Enem desse ano, os dois ângulos eram iguais. Então, depois até posso resolver a do Enem para vocês verem como fica muito mais fácil quando os ângulos são iguais. Então, vamos aprender a fazer a difícil. Fazendo a difícil, tu resolve qualquer coisa. Esse ângulo aqui ele é menor do que esse aqui, né? Então, vamos ao tradicional. Esse ângulo aqui vai ser 30 graus e esse ângulo aqui vai ser 60 graus. Aí a questão vai dizer que esse é o fio 1, ele tem que estipular quem que é quem, né? E que esse é o fio 2. E aí, vamos transformar isso aqui numa questão de prova, tá? Vamos dizer assim, ó. Esse corpo tem 10 quilos de massa. Eu quero saber o valor da tensão 1 e o valor da tensão 2, sabendo que o sistema encontra-se em equilíbrio. Beleza. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu digo isso para vocês desde a primeira aula. Decomposição de vetores. Por isso que quem ainda não assistiu aquela aula que eu coloquei no Facebook, na primeira aula lá que eu falei que vocês têm que ser mestres em decomposição vetorial, é bom voltar lá e assistir. Pode ir só para a parte final da aula que eu ensino decomposição. Deve ser os últimos 5 minutos do vídeo. Quem não achou esse vídeo ainda, me manda um WhatsApp que eu coloco esse vídeo para vocês aí no grupo, não tem problema. Mas vocês têm que ser mestres em decomposição vetorial, que é decompor no eixo X e no eixo Y. Então, olha só. Desenhe as forças que estão agindo. O importante aqui é vocês identificarem o ponto onde as forças se encontram, que é esse ponto aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto, tu tem as três forças juntas. Tu tem a tensão na corda 1 para cima, agora que eu vou escolher cores. Ó. A tensão 1 tá para cá, ó, tá vendo? Fiz vermelho. A tensão 2, fazer azul, ela tá para cá. E o peso, fazer verde, preto. O peso está para cá. Então, aqui tu tem a junção dessas três forças. Aí, olha só. O peso é uma força vertical. Tu não tem como decompor uma força vertical, porque se ela é vertical, ela está no eixo Y. Ela vale 0 no eixo X, então ela só é Y. Mas a tensão 1 e a tensão 2, elas são diagonais. E todo vetor diagonal, uma parte dele está no X e uma parte dele está no Y. Então, o que acontece? Olha só, vai ficar meio poluído, mas é só tu ir fazendo com calma. Vai devagar, vai prestando atenção. Essa tensão 1 aqui, ó, ela vai ser decomposta. Claro que depois que tu pega a manha, tu não precisa fazer esses pontilhados aqui, que só poluem. Tu vai ter aqui, ó, uma componente da tensão 1 na vertical, então essa é a tensão 1 do eixo Y. E tu vai ter uma componente da tensão 1 na horizontal. Essa aqui vai ser a tensão 1 no eixo X. No momento que tu decompõe um vetor, ele deixa de existir. Então, não existe mais o T1. O T1 foi decomposto em Y e em X. A mesma coisa com o T2. Igual. O que eu tenho que fazer aqui com o T2? Ó? Eu tenho uma parte do T2 no eixo X. Então, isso aqui é T2 do eixo X. E eu tenho uma parte do T2 no eixo Y, para cima aqui. Ó. Então, aqui eu tenho T2Y. Então, o T2 deixou de existir. O que eu tenho que fazer agora? Esse sistema está em equilíbrio. Lógica. Se esse sistema está em equilíbrio, as resultantes de todas essas forças valem 0. Então, agora, tu tem que separar por eixos, o X e o Y.
qual que tu tem que fazer primeiro? Pode escolher qualquer um dos dois, porque isso aqui é um sistema. Tu vai ter que substituir uma na outra. Então, vamos começar pelo x. O x é fácil, né? Só tem duas forças no x, ó. Tem o T1x para a esquerda e tem o T2x para a direita. O que que eu sei? Que a força resultante no eixo x vale zero. Se a força resultante no eixo x vale zero, o T1x e o T2x têm que ser iguais em módulo. Não vou colocar o módulo aqui para não poluir. Porque se elas forem iguais, uma anula a outra. O que que é x? X é cosseno. Y é seno. Só que agora vem o pega-ratão desse conteúdo. A URGS é especialista em trocar o ângulo, tá? Para x ser cosseno e y ser seno, o ângulo tem que ser sempre com a horizontal. Então, o que que acontece? Esse ângulo aqui é 30. Esse ângulo é formado entre a diagonal e a horizontal. O ângulo que me interessa, na realidade, é esse ângulo aqui, ó. É o ângulo que o vetor forma aqui com a horizontal. Tá, mas é igual lá de cima, né? Opostos pelo vértice. Então, se o ângulo ali é 30, o ângulo aqui é 30. Então, aqui o ângulo também vai ser 30. Depois eu faço uma questão para vocês que o ângulo vai ser com a vertical. 30 aqui não, né? 60, desculpe, cabeção, porque esse aqui é 60. Então, esse ângulo aqui vai ser 60. Depois a gente faz uma que o ângulo é com a vertical para vocês verem, tá? Então, o que é T1? T1x é T1 vezes o cosseno de 30. O que é T2? É T2 vezes o cosseno de 60. Beleza? Beleza. Qual é o cosseno de 30? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tem que saber de cor os ângulos fundamentais. Qual é o cosseno de 60? O 1/2, porque é o seno de 30. Corta o 2 com o 2. Olha o que eu acabei de descobrir. Se o T2 está sozinho ali, ó. Eu acabei de descobrir que T2 é raiz de 3T1. Olha de novo como a física é lógica. Gurizada, raiz de 3 é 1,7, é quase 2. Eu estou dizendo que a tensão 2 é quase o dobro da tensão 1. Claro, né? Porque o fio 2 aqui, ó, como ele está mais perto da vertical, ele está fazendo mais força para segurar esse peso, né? O fio 1 aqui, ele está fazendo pouca força. A função do fio 1 é só deslocar aqui a tirada vertical. Então, a maior parte deste peso de 100 newtons é sustentado pela corda 2. Por isso que a tensão da corda 2 é quase o dobro da tensão da corda 1. Só que daqui eu não saio, né? Não tenho o que fazer aqui, porque isso aqui não tem solução. Então, eu tenho que fazer outra equação. O que eu sei também? Que a força... Opa, caneta. Que a força resultante do eixo Y também vale zero. Quais são as forças que atuam no eixo Y? Olha ali, tem a T1Y para cima e a T2Y para cima, e tem o peso para baixo. Para a resultante valer zero, fica que nem o caso 2 aqui, né? A soma das duas é igual ao peso. Então, T1Y mais T2Y é igual ao peso. Y é seno. Então, T1... Qual é que é o seno de 30? Bom, vou fazer aqui com calma. T1 vezes o seno de 30, mais T2 vezes o seno de 60, é igual ao peso, que vale 100 newtons, né? Porque a massa é 10 quilos. Quanto vale T1? Não sei. Qual é o seno de 30? 1/2. Quanto vale T2? Não sei. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, que é igual a 100. Tá, daqui eu também não saio, daqui ninguém me tira, porque eu não tenho nem T1 nem T2. Tá, mas agora eu sei que T2 é raiz de 3T1, né, gente? Então eu posso ir lá e substituir o T2, quer dizer, aqui, né? O T2 está aqui. Então, agora virou a velha e boa matemática. Então, T1 vezes 1/2 é T1 sobre 2. Mas, quando é que vale T2? T2 vale raiz de 3T1. Então, raiz de 3T1 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 100. Então, T1 sobre 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3.
Aí fica 3 meios. Então, mais 3 meios de T1 é igual a 100. Vou fazer pequenininho agora aqui embaixo, né? Gente, meio mais 3 meios é 4 meios, né? 4 meios é 2. Então, T1 sobre 2 mais 3 meios de T1 é 2. Então, 2T1 é igual a 100. A tensão no fio 1 vale 50 newtons. Olha que loucura. A tensão no fio 1 vale 50 newtons. Quanto vale a tensão no fio 2? A tensão no fio 2 vale... É só botar os 50 aqui. A tensão no fio 2 vale 50 raiz de 3 newtons. Pronto. Acabou. Uma vale 50 raiz de 3, quase o dobro da outra, a outra vale 50. Vocês notaram que a soma não dá 100, né? A soma dá mais que 100. Por quê? Porque quando a corda está inclinada, ela faz mais força do que ela deveria, tá? Então, um grande erro aqui é achar assim, essa T1 mais essa T2 vai dar 100, que nem era antes aqui no 2. Não. Isso acontece quando as forças são verticais. A corda 1 e a corda 2, elas estão fazendo mais força do que elas deveriam fazer, porque elas estão diagonais. Quanto mais diagonais essas cordas forem, mais força elas vão fazer comparado com o peso. Então, olha só. Ah, prof, achei bem trabalhoso. Nossa, demora muito para fazer. Sim, primeiro porque eu fui indo com calma, né? Segundo, porque os ângulos foram diferentes. Vocês vão ver que a maioria das questões, os ângulos são iguais, que é a do Enem desse ano. Qual é a vantagem dos ângulos serem iguais? Olha só, tu não vai precisar fazer os X aqui, né? Porque tu já sabe que o ângulo é igual, daí já cancelaria, tu já sabe que T1 é igual a T2. Quando os ângulos são iguais, só precisa fazer a equação do Y, porque tu já sabe que uma é igual a outra, aí tu chega aqui e substitui. Quer ver? É melhor fazer do que ficar falando. Então, dê print na tela aí, ou dê pausa aí, vou limpar. Beleza? Olha só. Não vou fazer do Enem, tá? Porque senão vai perder a graça. Vou fazer essa aqui, 11, ó, que os ângulos são iguais, tá? Olha que barbada que é quando os ângulos são iguais. Só que, claro, isso aqui é uma questão antiga que podia usar a calculadora, tá? Então, por isso que as respostas, olha as respostas, tudo com vírgula lá. Quando tem vírgula é porque, né, seno e cosseno vai ser uma resposta aproximada. Tá, então, vamos desenhar as forças que estão agindo. O que eu faço? Pego o ponto aqui que as três forças se encontram. Eu tenho peso aqui para baixo. Tenho a tensão 1 para cá. E tenho a tensão 2 para cá. Tá? Eu nem li a pergunta, né? A força de tração em cada fio. E diz que o peso vale 60. Tá? Então, esse peso aqui vale 60. Então, olha só, no dia da prova, né? Tu não fica fazendo os pontilhadinhos e coisinha, né? Tempo, né? Tempo é tudo. O que eu tenho aqui para cima que eu já sei? Ó? Eu tenho duas componentes. Eu tenho a tensão 1Y e eu tenho a tensão 2Y. O que eu tenho para cá? O que eu tenho para cá? A T1X e a T2X. Só que agora os ângulos são iguais. Se os ângulos são iguais, eu já sei que a T1 é igual a T2. Por isso que só tem uma resposta, né? Ele pediu ó, a força de tração em cada fio, porque ele já sabe que uma força é igual a outra, senão ele teria que ter pedido duas forças, né? Então eu vou direto para o eixo Y. Não tem por que eu fazer a X, porque eu já sei que elas são iguais. Então, o que eu sei? Que a T1Y mais a T2Y é o peso. O que é Y? É seno. Confere se o ângulo está com a horizontal. O ângulo está com a horizontal? Sim, o ângulo está com a horizontal. Então, beleza. Olha aqui de cima, ó, aqui, ó. Essa é um pega-ratão. Ó. Essa aqui, o ângulo está com a vertical. Então, tu não vai poder usar esse ângulo aqui, tu vai ter que usar o complementar desse ângulo. Né? Cuidado com isso. Então, Y é seno. Então, T1 vezes o seno de 60 mais T2 vezes o seno de 60 é igual ao peso, que vale 60. Nossa, ficou horrível ali, né? 60. Então, T1 vezes, qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Mais T2. Tá, mas olha só, eu já sei que T2 é igual a T1.
Então, para não perder tempo, já substitui T2 por T1. Então, T1 vezes raiz de 3 sobre 2 igual a 60. Tá, então raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2 é raiz de 3. Então, fica raiz de 3T1 igual a 60. Quanto é que vale o T1? O T1 vale 60 sobre raiz de 3. Tá, daí tu vai racionalizar aqui. Se tu racionalizar aqui, vai ficar 60 raiz de 3 sobre 3. 60 sobre 3 é 20. Então, fica 20 vezes raiz de 3. Ficou pequenininho aqui, né? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, 20 vezes 1,7 vai dar, né, daria exato 34, né? Então, se não tem resposta 34, é porque ele não arredondou raiz de 3 para 1,7, ele botou mais números, né? Então, 34,6. Aproximadamente 34. Beleza? Viram? Não é tão difícil, tá? Quando os ângulos são iguais, é legal. E a questão do Enem desse ano é uma questão de ângulos iguais. Beleza? Deixa eu limpar. Gurizada, era isso, tá? Aqui nos exercícios vocês vão ter umas coisas bem bacanas, tá? Eu tenho vídeo de quase todos eles aqui feitos. É muito importante vocês estudarem essas questões hoje, tá? Tem várias questões aqui do Enem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem, tá? Mas o vídeo da aula é esse. Então, deixa eu parar aqui a gravação e qualquer coisa, tenha uma boa semana de estudos e me avise. Sorry.